abre a sua Bíblia, por favor, no livro de Malaquias. Malaquias. Eu estava orando ontem à tarde, falando com Deus sobre a facilidade que algumas pessoas têm para obedecer, a facilidade que algumas pessoas têm no tocante a dízimo, a oferta, para se sujeitar a Deus sem apego às coisas materiais. Mas também, falando com Deus, a dificuldade que outras pessoas têm ao ponto de perder a sua salvação com respeito ao dízimo e à oferta. Aí Deus me fez ressaltar aos olhos o versículo 14 de Malaquias 1. É um pouquinho ruim de ouvir o versículo 14. Eu sou sincero, confesso. Mas tem que ser pregado. Hoje é o dia que todo mundo quer abraçar, dar feliz ano novo, muita saúde e muita paz. Hoje é o dia que todo mundo quer receber só palavras positivas. Hoje é o dia que todo mundo só quer receber palavras de sucesso. Mas para eu ter o sucesso, eu tenho que passar pelo processo. Para eu ter o sucesso do ano vindouro, eu tenho que aplicar a minha fé, a minha obediência no dia a dia. Porque viver só de desejos não vão se realizar. Só de mensagens recebidas dizendo feliz ano novo, muita saúde e muita paz, não é isso que determina muita saúde e muita paz. Contrapartida, algumas pessoas que têm uma dificuldade tremenda para obedecer no dízimo e na oferta, porque são apegadas ao dízimo, à oferta. Essas mesmas pessoas, às vezes, não são apegadas ao dinheiro, no que diz respeito a usar esse dinheiro ou esse investimento para si. Mas quando é para o altar, quando é para obra, quando é para cumprir o que diz a Escritura, então esse dízimo parece um rio de dinheiro. Esse dízimo parece crescer de uma forma exorbitante ao ponto de algumas pessoas trocarem a sua salvação pela infidelidade. Porque, honestamente, se você conhece já a Bíblia, se você está chegando hoje na igreja, é diferente. Você está chegando hoje, você não conhece nada da Bíblia, ninguém pregou a verdade para você, então não é para você isso, porque você vai conhecer a verdade e vai praticar ou não. Mas eu sempre bato nessa tecla, e pasme você, eu sempre encontro pessoas do mesmo jeito. Qual tecla, bispo? Uma pessoa com 20 anos, com 10 anos de Bíblia, de igreja, frequentando. Eu precisaria perguntar para essa criatura se ela é dizimista? Eu não precisaria fazer essa pergunta, porque, pelo amor de Deus, é o beabá, é o primeiro degrau da fé. É o tornai-vos para mim, de Malaquias 3, que é isso aqui, ó, é a pessoa se voltar para Deus. É o primeiro passo, meu Deus. E aí eu vejo que eu vou atender alguém que está ouvindo todo dia a mesma coisa. E aí eu pergunto, você está sendo dizimista, fiel? Não estou. Aí eu boto a mão na minha cabeça e falo, meu Deus, não é sobre dinheiro, é sobre salvação. Meu Deus, não é sobre dinheiro, é sobre honra. Não é sobre dinheiro, é sobre consideração. Não é sobre dinheiro, é sobre fidelidade. Não é sobre dinheiro, é sobre cumprir o que está escrito. Aquele que crê, como diz a Escritura, do seu interior fluirá rios de água viva.
Aquele que crê como ele quer crer, do jeito dele, ele só crê no que convém, no que concorda, no que ele não concorda, ele rasga aquela página e joga fora. E hoje tem uma facilidade maior ainda, porque hoje tem um monte de igreja que vai pregar o que você quer que pregue, não um evangelho puro e verdadeiro. Se hoje você quer uma igreja que pregue que não precisa dizimar, porque você não concorda com o dízimo, você vai procurar alguém também que pense como você. Você não está pensando em seguir o evangelho, o que está escrito. Você quer alguém que pregue o que você quer ouvir, que não precisa dizimar. Você vai encontrar igrejas que dizem que não precisa dizimar. Hoje você quer viver no pecado e quer que alguém pregue para você que vivendo no pecado, Deus considera o seu coração e vai te salvar. Você vai encontrar igrejas vivendo no pecado, pregando que não tem problema, porque a carne é fraca, então não tem problema você viver para o pecado, que Deus vai ver o teu coração, a tua intenção e vai te salvar. Hoje nós temos igreja para tudo. Igreja para tudo. A diferença, qual é a diferença? Quando diz lá em Malaquias 4, outra vez vereis a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve e o que não serve. Não é só a diferença simplesmente aqui nas finanças. Um prospera e outro não, porque às vezes essa diferença está acontecendo o contrário. O que está fazendo tudo errado, o que está desobedecendo, está prosperando. E o que está fazendo tudo certo, financeiramente, ainda não está. Mas entenda, se morrer hoje os dois, no mesmo dia, o que está prosperando, sendo infiel, e o que está sendo fiel e não está prosperando financeiramente, se morrer hoje, o que está prosperando, sendo infiel, vai para o inferno. Nós vamos ver a diferença. E o que está sendo fiel, vai para o reino de Deus, como diz a Bíblia em Lucas, do rico e do mendigo, que um foi para o inferno e outro foi para o céu. E o rico, lá no inferno, via o mendigo que ficava na porta da casa dele, nos braços de Abraão. E ao rico, desejava, ele falava, a Bíblia diz, pelo menos que molhasse a ponta do dedo e derramasse uma gotinha na boca dele para refrescar ele do tormento que ele estava no inferno. O rico no inferno, ele dizia para Abraão, manda os meus irmãos, manda um recado para os meus irmãos, manda um profeta, manda um pastor, manda alguém falar para os meus irmãos desse tormento que é aqui, para que não venham para cá. E Abraão disse, eles têm os profetas. Se eles não ouvirem os profetas, ainda que um morto ressuscite, eles não vão ouvir. Então, quem já perdeu um familiar aqui? Se o seu familiar agora pudesse falar, se ele estiver no inferno, uma suposição, em tormento, gritando, urrando, rangendo os dentes, o maior pedido dele hoje, lá no inferno, uma vez que para ele não tem mais jeito, a maior oração dele, 24 horas lá no inferno hoje é, meu Deus, não deixa o meu familiar, a minha casa, a minha família, vir para cá. Fala para eles para se converter, fala para eles para andar na linha, fala para eles para andar fiel, para não vir para cá. O maior desejo hoje do seu familiar, se estiver no inferno, é que você não desobedeça como ele desobedeceu, a fim de que você não vá para lá. Você já viu o diabo manifestado, dizendo assim, se eu pudesse, se eu tivesse chance de ser salvo, eu daria tudo para ser salvo. Eu lambia o chão. Aí eu já perguntei, mas se você tivesse chance de ser salvo e Deus falasse do dízimo, você seria infiel? Jamais. O diabo, jamais. Se Deus te chama para o altar do sacrifício, para fazer um voto de sacrifício, você pensaria 2 vezes? Jamais. O diabo disse, se eu tivesse chance
Eu faria tudo para ele não ter mais chance. Então, quando nós falamos de fidelidade, nós estamos falando de salvação. A gente não está falando simplesmente de prosperidade. É consequência, a prosperidade da fidelidade. Mas estamos falando muito mais de salvação. Em Malaquias, eu vou voltar no versículo 14, que eu disse que é um pouquinho pesado, mas no versículo 6, Malaquias 3, que não precisaria pregar isso para quem tem anos de igreja. Para quem conhece a Bíblia, não precisaria voltar no beabá. Mas para alguém que está precisando ser salvo e que talvez está sendo a última chance, Deus está mandando pregar. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? De que forma eu tenho que me voltar? Aí Deus faz uma pergunta: roubará o homem a Deus? Alguém vai dizer, não, o homem não rouba a Deus. E Deus vai responder, todavia, vós me roubais. E dizeis, em que te roubamos? E Deus responde, onde? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Deus está dizendo assim, porque você rouba no dízimo e na oferta, você atrai para si uma maldição. Uma maldição que para uma pessoa é sentimental, não consegue ser feliz. Para uma outra é financeiro, não consegue prosperar. Para um outro é doença, é vício. Outra é depressão. Para uma outra pessoa, um vazio na alma. Para uma outra pessoa, problema familiar, confusão, brigas, desavenças. Para uma outra pessoa, essa maldição é simplesmente a perda da eternidade. Ela vive meio que naquela sensação de bem-estar, que está ruim, mas também não está tão ruim. Está bom, mas não está como queria, mas está levando. Mas o principal aqui é que Deus está dizendo que a pessoa que é infiel a Ele, ela está roubando. E eu vou entrar num detalhe, não é sobre dinheiro, porque se fosse sobre dinheiro, Deus não devolveria multiplicado. Se Ele quisesse e fosse interessado no dinheiro, de dizimar, ofertar, porque Ele quer o teu dinheiro, Ele não te devolveria multiplicado. Porque o interesse dele é o dinheiro. Não é o dinheiro, é a honra. Não é o dinheiro, é o priorizar Ele acima de tudo. É a consideração para com Ele acima de tudo. É Adão, você pode comer de todas as árvores, menos daquela. Todas essas aqui te suprem em tudo, tem de tudo. Você não precisa tocar naquela, mas aquela eu não quero que você toque. É o dízimo. O homem vai lá e toca naquela que Deus falou para não tocar. Ele tinha tudo, mas ele quer tocar naquilo que não era para tocar. E porque ele toca naquilo que não era para tocar, o Deus que é amor, todo mundo diz, é amor? Chama Adão, bora para fora. Vai ficar para fora, vai perder. O Deus que é amor também é justo. Tem muita gente pensando que o amor de Deus vai considerar ela viver totalmente avessa ao que diz a Escritura e que amanhã vai estar salva. E o inferno está assim, enchendo a cada dia. Porque a Bíblia diz que a porta que leva para o inferno é larga. E todo dia, multidões passam por ela. Todo dia tem gente morrendo e indo para lá. Aí, ele diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, que é a igreja, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida, por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos exércitos.
Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. A única vez que Deus explicitamente diz prova, faz prova, me prova. Ele está falando aqui sobre dízimo. Ele está dizendo, prova, experimenta, seja fiel para você ver se eu não vou abrir as janelas dos céus, se eu não vou derramar bênçãos sem medidas. Aí, ele diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, todos. E aí eu disse outro dia, e vou repetir, qual é a diferença de dizimar para a igreja, ofertar para a igreja, e dizimar e ofertar para Deus? Se os dois vão ser usados na igreja. Se você está aqui hoje é porque alguém deu dízimo, alguém deu oferta, foi pago aluguel, energia, água, a igreja está aqui aberta, você está sendo amparado, ajudado, fortalecido. Mas o dar o dízimo para a igreja e para Deus tem uma diferença escandalosa. Você vê uma macumba, um feitiço, a champanhe fechada, lacrada, lá na encruzilhada. O sujeito que apresentou aquele feitiço a um espírito, a uma entidade, quando ele apresentou a um espírito, ele simplesmente deu as costas e foi embora. Ele não ficou vigiando para ver se o lixeiro vai levar, para ver se alguém vai passar, vai tomar, vai beber a champanhe, ver se o cachorro vai comer a farofa, o frango assado que ele botou lá. Ele apresentou um espírito, ele vai embora, ele não quer nem saber o que vai acontecer com aquilo. Se a enxurrada vai levar, porque ele já apresentou um espírito. Quando eu dou a minha oferta, meu dízimo para a igreja, eu quero saber o que a igreja está fazendo com o meu dízimo, com a minha oferta. Quando eu dou meu dízimo, minha oferta para a igreja, eu até acho que é muita coisa, porque eu tenho os meus compromissos, e é muita coisa eu dar isso aqui para a igreja. Mas quando eu dou para Deus, eu sou fiel a Deus, eu não quero nem saber o que a igreja vai fazer com o meu dízimo, com a minha oferta, porque eu fiz para Deus. Eu honrei a Deus e eu sei que a minha resposta vem dEle, eu sei que o meu milagre vem dEle, eu sei que a mudança da minha vida vem de Deus. Então, quando eu tenho a consciência de que eu estou fazendo para Deus, de que eu estou honrando para Deus, eu penso que é muito pouco o que eu estou devolvendo, o que eu estou dando. Eu gostaria de fazer mais, eu gostaria de dar mais. Quando eu estou fazendo para Deus, eu não vejo a hora de mais uma fonte de renda abrir. Eu não vejo a hora de mais uma porta abrir. Eu não vejo a hora de mais uma porta financeira multiplicar para que o meu dízimo seja maior, para que a minha oferta seja maior, porque eu quero ter o prazer de honrar a Deus muito mais. Porque eu sei que aquilo que eu estou levando para o altar, aquilo que eu estou colocando nas mãos de Deus, volta multiplicado. Sobretudo, o dízimo, a fidelidade, protege. Repita comigo, protege. Porque todo mundo quer proteção. De inveja, de feitiço, de praga, de bala perdida, de roubo, de acidente, de doença. Todo mundo quer proteção. O dízimo, fidelidade, protege. Caia 1.000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, você não será atingido. Nenhuma praga chegará na tua tenda. O Salmos 91. Mal nenhum vai te suceder. Dízimo, fidelidade, protege. Dízimo, fidelidade, dá longevidade. Quantas pessoas que morreram prematuramente? E aí a gente também fica perguntando, será que não era para ter vivido muito mais, desfrutado muito mais, vencido? Será que era para ter ido naquela hora mesmo? Ah, Deus quis levar. Será? Será? Tinha tudo pela frente. Dízimo protege, dízimo dá longevidade. O dízimo, a fidelidade a Deus, te transporta, é a sua passagem, o seu passaporte, para alcançar o leque de promessas. Porque como que Deus vai te dar coisas grandes? Como que Deus vai te honrar? Como que Deus vai fazer você subir de nível?
se aquilo que Ele vai colocar na tua mão, você não vai ser fiel a Ele. Você não vai dar honra para Ele. Você não vai glorificar Ele. Então, vamos encurtar um pouco, senão vai ficar muito longo. A minha pergunta hoje é o próprio Deus falando assim: você é dizimista ou você não é? Você tem Deus como primeiro ou você não tem? Vamos pensar que hoje eu estou te atendendo e eu estou perguntando: você tem quanto tempo que você conhece a Bíblia? Responde para você. E a pergunta é: você é dizimista ou você não é? E não é mais ou menos, não. Não tem mais ou menos. Ou eu sou fiel, ou eu não sou fiel. Ou eu estou obedecendo, ou eu não estou obedecendo. Aí você, que não está sendo fiel, você diz assim: mas eu sou bom para com as pessoas. Eu sempre faço obra social, eu sempre dou uma cesta básica, eu sempre ajudo as pessoas. E quem falou que você não deveria fazer isso? Mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Quem disse que o ser bom, quem disse que você doar, ajudando o seu próximo, seria isso o dízimo? Quem falou que você pode pegar o seu dízimo e administrar ele do jeito que você quiser? Eu vou pegar o que é o meu dízimo, eu vou comprar de cesta básica e vou dar na favela. Quem disse que é para fazer isso? O dízimo, está escrito, é para trazer a casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. O dízimo é entregue no altar. Você quer comprar cesta básica, ajudar as pessoas, você pega da sua renda, dos 90% que sobrou, e você faz isso. Quem falou que o dízimo e a oferta, ou o dízimo, você que administra? Quem disse que porque eu sou pastor, e eu estou dando a vida no altar pelas pessoas, que isso me isenta de ser dizimista? Onde está escrito que eu ser pastor, eu ser obreiro, porque eu estou me dedicando na obra, ajudando as pessoas, que eu não preciso dizimar, porque a minha vida já é uma oferta para Deus? Quem falou? Onde está escrito que o pastor, o obreiro, o que está servindo a Deus não precisa fazer isso? Não precisa dizimar? É porque alguns pegam lá dos levitas, porque o levita, ele ficava 24 horas na igreja, ele não tinha renda, não tinha ganho, ele não tinha nada, e o levita, na época, não tinha nem direito à herança, não tinha direito a nada, e ele ficava só cuidando do templo. E esse levita, ele não dizimava, porque ele não tinha renda nenhuma, absolutamente nada. Ele não pegava R$1 no bolso. Mas toda a renda tem que ser dizimada. Eu tenho que honrar a Deus. Aí, alguns vão dizer assim: mas, ô bispo, no Novo Testamento, Jesus não deu um jeitinho, não jogou isso para fora, não cancelou essa questão do dízimo. Primeiro que o Antigo Testamento, preste atenção, ele sempre apontou para o Novo. O Novo nunca cancelou o Antigo. O Novo sempre melhorou, maximizou o Antigo. No Novo Testamento, Jesus ampliou. No Antigo, estava escrito assim, que você podia odiar o seu próximo. Na lei. No Novo, Jesus disse, em Moisés está escrito para odiar o seu inimigo, não o próximo, odiar o seu inimigo. Eu, porém, vos digo, ame os vossos inimigos e ore por aqueles que vos odeiam. Não ficou mais difícil? Porque odiar aquele que te odeia é mole, não é mole? Sim ou não? Pagar com a mesma moeda não é fácil? Mas Jesus chega no Novo e amplia. Aí Jesus diz assim, aí Jesus já mostrar para a gente, no Antigo Testamento, diz que não adulterarás, não é isso? Eu vos digo, que se você olhar para uma mulher com olhos impuros, desejando essa mulher, você já adulterou com ela. Não ficou mais difícil?
Então o novo nunca facilitou. O novo nunca foi a graça, aquela coisa assim, não, agora tá a lavonte, está podendo fazer tudo. Nunca. Não existe isso. Aí no novo, em Mateus 23, ele vai chamar a atenção dos hipócritas e dos fariseus, mas ele não vai dizer que eles estão fazendo errado. Ele vai dizer, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, o dízimo das pequenas coisas à risca, só que vocês negligenciam os preceitos mais importantes, a lei, a fé e a misericórdia. A lei, a justiça e a misericórdia. Devíeis fazer essas coisas sem omitir aquela. Jesus não diz que eles estão fazendo errado de devolver o dízimo. Jesus diz, está certo. Só que o errado é você ser dizimista, mas você negligencia a fé, você negligencia a justiça, você negligencia a misericórdia. Mas o dízimo, a fidelidade, vocês fazem certo. Alguns estão fazendo a coisa certa da maneira errada. Jesus dizia assim para eles, vocês são hipócritas, porque vocês jejuam. Vocês fazem a coisa certa, só que com a motivação errada. Só que vocês jejuam para mostrar para os outros. Vocês oram, vocês fazem a coisa certa, só que com a motivação errada. Vocês oram em voz alta lá nas praças para chamar a atenção dos outros e mostrar que vocês estão orando. Vocês deviam orar, mas sem mostrar para ninguém. Vocês deviam jejuar, mas sem aparecer para ninguém, sem contar para ninguém, entre você e Deus, sem querer mostrar que você está fazendo. Jesus está mostrando para nós que a fidelidade no dízimo, ela continua. Aí, quando perguntaram para ele dos impostos, ele falou, pega uma moeda aí. De quem que é a foto aí da moeda? Aí de César. Aí Jesus falou, pois é, então você tem que dar a César o que é de César, você tem que pagar os impostos. E a Deus, o que é de Deus. A única vez que Deus pede, a única coisa que Deus na Bíblia exige algo financeiro voltado para Ele, é quando toca no assunto dízimo e oferta. Em Hebreus 7, 8, ele fala a mesma coisa, que aqui são homens que recebem os dízimos, que vão administrar. São os pastores que vão administrar. E se administrar errado, com falta de temor, aí ele vai se ver também com Deus. Mas a minha fidelidade é para Deus. Eu estou dando para Deus. Estou sendo fiel a Deus. Então, no Novo Testamento, Jesus reforma, Jesus amplia, e o que ele não toca no assunto permanece. Falando de sacrifício, eu falo de oferta de sacrifício, aparece um monte de fanfarrão nas redes sociais, colocando assim, então Jesus sacrificou em vão. Então o sacrifício de Jesus não valeu. Jesus já sacrificou. Ô infeliz, preste atenção. O sacrifício para perdão de pecados, você não precisa fazer mais. Sacrificar animal para perdoar pecados, não precisa. Realmente, Jesus morreu para perdoar os nossos pecados. Hoje, se alguém falar para você, dá uma oferta aí, dá R$1.000 aí, para você perdoar os seus pecados, essa pessoa está te enganando, e ela também está sendo enganada de falar isso. Não precisa. Então Jesus reformou isso. O que Jesus reformou? Não precisa mais matar um animal para poder limpar você do pecado, porque Jesus foi o cordeiro na cruz para nos limpar do pecado. Se hoje eu estou no pecado, eu me arrependo e abandono o pecado, eu estou lavado pela misericórdia e pelo sangue de Jesus. Mas o que ele não tocou permanece. Sacrifício para você vencer, conquistar, vencer as guerras, as lutas, o espiritual, como no caso, Gideão sacrificou o segundo boi para vencer lá os midianitas e tantos outros mais. Isso permanece. O rapaz chegou aqui com a mãe morrendo com câncer, desenganada pela medicina, o médico mandou embora para casa para morrer. Eu disse para ele, o que você tem hoje? Tudo que você tem, tudo. Aí ele somou, tem R$4.000. Resolve o problema? Não. Cura a sua mãe do câncer? Não. Então pega tudo com a fé e coloca no altar. A mãe dele está curada há 2 anos. Mas porque foi para o altar sacrificando. Então, eu pergunto, é difícil entender isso? Mas para algumas pessoas, isso não entra na mente dela. Por quê? Porque o apego ao dinheiro
é a raiz de todos os males. É o apego ao dinheiro que é a maldição. É o apego ao dinheiro que é a raiz da maldição, que tem levado muitos para o inferno. Aí, a gente volta, Malaquias, que eu disse no capítulo 1. Qual foi o versículo que eu falei que saltou aos meus olhos? 14. Está escrito assim: pois maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos exércitos, o meu nome é terrível entre as nações. Deus está chamando pessoas da igreja. Não é incrédulo, não. Deus está chamando pessoas que estão dentro da igreja e que, quando trata de oferta, quando trata de dinheiro para Deus, para colocar no altar de Deus, essa pessoa, ela pega o pior, o que não faz muita diferença, o defeituoso, e coloca para Deus, e dá para Deus. Aí Deus está dizendo assim, que essa pessoa é maldita. Ela é amaldiçoada. Por que ela é amaldiçoada? Porque ela é enganadora. Só que ela pensa que está enganando quem? Porque Deus nos conhece e sabe de tudo. Sabe do que você está pensando agora. Sabe do que você vai pensar daqui a pouco. Sabe das nossas atitudes. E ele fala isso por quê? Porque no versículo 6 ele diz: o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, vós dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Aí ele vai responder: ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça. Mas, com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos exércitos. Ele está dizendo assim: a sua oferta, a sua fidelidade, ela vai me fazer aceitar você, não o dinheiro, ou te reprovar. Aquilo que você está tratando de dízimo e de oferta, faz Deus te aceitar e faz Deus também não te aceitar. A Bíblia diz que ele aceitou Abel e a sua oferta. E ele não aceitou Caim e nem a sua oferta. A Bíblia diz que Deus se agradou de Abel, do ofertante da sua oferta. E Deus não se agradou de Caim, o ofertante, e nem da sua oferta. Porque Abel, está escrito, deu das primícias. Abel pegou o melhor, falou: Deus, está aqui, o melhor é para o Senhor. Primeiro para o Senhor. Eu deixo de fazer para mim, mas primeiro é para o Senhor. Eu pego o melhor. Caim pegou lá o que sobrava e deu. Os dois deram oferta. Se fosse sobre dinheiro, Deus aceitava as duas ofertas. Se fosse sobre dinheiro, Deus aceitava os dois. Ia ajudar. Mas não é sobre o dinheiro, é sobre a honra. É sobre a consideração.
Aqui ele está dizendo, se eu sou o Senhor, se eu sou o Pai, se eu sou o Senhor, cadê a minha honra? Ele está dizendo, você pega o pão imundo, o pão bolorento, estragado, e você come o pão estragado? Você come? Aí Deus está dizendo, por que você quer que eu coma? Você pega o pior e me dá, e você quer dizer que está me considerando? Aí quando você pedir a minha ajuda, a minha graça, agora pois, suplicai o favor de Deus, no versículo 9, que nos conceda a sua graça. Aí quando você suplicar o favor de Deus, está escrito, mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará Ele a vossa pessoa? Então quando eu clamo, quando eu peço, quando eu oro, Ele vai olhar as minhas ofertas, os meus dízimos. Ele vai olhar se eu tenho considerado Ele. Ele vai olhar se aquilo que eu estou ouvindo, eu estou praticando. Porque, eu vou falar para você, é decepcionante eu chegar para você que tem 20 anos, 10 anos de igreja, e perguntar, você é dizimista? E você falar não. Sabe o que você disse para mim? Que todas as pregações, tudo que eu venho pregando, e nada é a mesma coisa. Sabe o que você disse para mim? Que todo o meu esforço de tentar dar o melhor, pregar o melhor, mostrar o melhor, e nada é a mesma coisa, porque para você, você não crê. Para mim é decepcionante. Aí eu fico imaginando Deus. Porque Ele vê até o que eu não vejo. Ele vê até às vezes que você reclama, murmura, xinga, fala palavrão, faz o avesso daquilo que é pregado. Para mim, que prego para você e tento fazer o melhor, depois de 3 anos pregando para você, aí eu pergunto, e aí? Está sendo dizimista? Não é possível. Se morrer hoje, vai para o inferno. Estava sentado na minha reunião. Não é possível que tudo que eu estou pregando, Deus não conseguiu falar contigo. Não, Deus fala, você só concorda quando é para receber todas as bênçãos. Aí você levanta até as 2 mãos. Mas naquilo que diz respeito, que você tem que fazer a sua parte, você tem que renunciar ao seu eu, e você tem que se render a Ele, para isso, aí não serve. Aí você não faz. Provérbios 3, 9 e 10. Honra ao Senhor com os teus bens. Honra é questão de honra. E com as primícias de toda a tua renda, dízimo. Mas é a honra que Ele quer. Honra com os dízimos e com as ofertas, com os bens. E se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Mas o que Ele quer para encher, prosperar, multiplicar, é a honra. E preste atenção, o diabo é o nosso inimigo número único. Ele está há 6.000 anos na nossa frente, só de experiência. Quando Deus fez o homem há 6.000 anos, o diabo já estava aqui. Para ter a tua alma, para o diabo te levar para o inferno, se for o caso, ele te prospera. É dinheiro que você quer? Ele vai te dar dinheiro. Para você se iludir e achar que não sendo dizimista, não honrando a Deus, as coisas estão tudo bem, e que não é isso que precisa ser feito como dízimo, como oferta, e o diabo está só ceifando, né? Está só cevando, jogando aquela comidinha para os peixes, só te engordando, e você caindo na dele, para ele te abocanhar, para ele te levar para o inferno. Então muitos só vão se dar conta na hora que morrer, ou na hora que Jesus voltar. Então é questão de honra. Quem quer ser maldito aqui? Amaldiçoado. Fique em pé que eu vou orar por você ser amaldiçoado. Não preciso fazer isso. Mas quando você ouve e não pratica, você já determinou que você vai ser amaldiçoado. É simples. Eu vou dizer uma coisa para você. A oração que a gente faz aqui no livro do dizimista, eu pego o livro do dizimista e eu falo, ó Deus, está aqui o nome dos dizimistas que estão sendo fiéis ao Senhor, a gente está orando, assim como o Senhor mandou os corvos levar sustento para Elias, leva sustento para essas pessoas, assim como essas pessoas estão te considerando, considera elas, assim como essas pessoas estão tratando a tua palavra, trata elas, isso para o bom,
para o positivo é maravilhoso. Deus vai te honrar, Deus vai mandar os corvos, Deus vai sustentar, Deus vai prosperar. Mas também essa oração funciona para aquele que está apresentando pão imundo. Deus trata essa pessoa como ela trata o Senhor. Deus considera essa pessoa como ela considera o Senhor. Aquele que não está considerando, que está fazendo pior para Deus, o que você acha que ela recebe? Porque a oração funciona para os dois lados. A oração é a faca dos dois gumes. Ela corta dos dois lados. Então eu vou fazer uma oração. Deus, honra essas pessoas que estão te honrando, do jeitinho que elas estão te honrando. Honra! E aquele que está honrando, o que vai acontecer? Vai arrebentar. Vai vencer. Deus vai proteger, vai guardar, vai dar longevidade, vai prosperar, vai abençoar. E aquele que está desprezando o altar, porque isso é desprezar a palavra. O não crer, para quem está dentro da igreja, o não se sujeitar quando... Porque uma coisa é você estar sendo infiel. Você está sendo infiel porque você não conhece. Você está sendo infiel porque ninguém tinha pregado. Então nessa hora cai a sua ficha. Pô, peraí, eu vou mudar isso. Está escrito, eu vou obedecer. E outra coisa é você sabe que está escrito, você ouve todo dia, você já viu o diabo manifestado falando, você já viu Deus falando, você já viu o pastor falando, a mula falando, mas você não crê, não obedece, porque você é preso ao dinheiro, você é apegado ao dinheiro, você é escravo do dinheiro. Então essa pessoa, sem perceber, ela já está sendo considerada enganador, maldito. Mas alguns só vão perceber isso na hora da morte. Porque o diabo vai enganando. Aí o diabo vai mandando pessoas. Não precisa não, irmão. Chama até de irmão. Não precisa disso não, irmão. Não é bem assim não, irmão. Não, Deus entende, irmão. Vai, irmão. E infelizmente, o inferno está cheio de irmão. O lugar que mais tem crente é no inferno. O Rando, que um dia teve numa igreja, que um dia leu a Bíblia, que um dia pregaram, talvez pregaram também, pessoas que serviram a Deus, mas não se submeteram a Ele, estão no inferno. Então, eu não sou dizimista, bispo. Eu tenho que ser honesto, eu não sou. Quando você diz eu não sou, em outras palavras, parece também que você está dizendo, mas a partir de hoje eu vou ser. A partir de hoje eu vou mudar isso, eu vou ser fiel. Agora, o pior ainda é você não ser e falar que é. Só para os outros, só para ficar mais ou menos igual aos outros. Só que você sabe que não é. Você vai enganar quem? Assim mesmo. Só. Mais ninguém. Você entregou o dízimo hoje. Quem sabe se foi realmente o dízimo ou não? Só Deus. Você vai entregar uma oferta. Quem sabe se é o melhor ou o pior? É só Deus. Jesus, vendo as pessoas darem as suas ofertas no gasofilácio, eu vou terminar com esse versículo, mas Jesus, vendo as pessoas darem ofertas no gasofilácio, que é Lucas 21, eu queria que você prestasse atenção quando lesse a Bíblia. Porque Lucas 21 diz assim, estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas. E disse, verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos estes deram como oferta daquilo que lhe sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Jesus estava fazendo o que na hora da oferta? Observando. E observando, ele não está falando de quantia. Ele viu quem deu um valor alto, mas era o que sobrava. E viu a viúva, que deu 2 moedinhas, mas era todo o sustento. Aquela viúva estava dizendo assim para Jesus, a honra
que eu apresento ao Senhor, eu fico sem nada. Mas eu dou tudo porque eu considero o Senhor em primeiro lugar. Ele viu com quanto ela ficou. Ela ficou sem nada, porque ela preferiu considerar Ele como tudo. Os ricos deram quantias maiores. Monetariamente, ia ajudar muito mais na obra. Mas Jesus falou, era o que sobrava. Esses ricos aí, eu e nada, sou a mesma coisa para eles. Esses ricos, eu e nada, sou a mesma coisa. A oferta vai ajudar na obra, mas não me honraram. Essa viúva deu mais do que todos eles juntos, porque ela me honrou. Jesus vê a honra. Não é sobre oferta, é sobre o ofertante. Não é sobre dízimo, é sobre o dizimista. Não é sobre dinheiro, é sobre você. Como que eu terei um ano de 2024 de sucesso se eu sou infiel a Deus? Se eu não honro a Deus? Como que eu quero proteção? Como que eu quero saúde, paz? Como que eu quero prosperidade? Como que eu quero vida de qualidade? Se eu não honro a Deus? Então, o que vai determinar o meu ano? Aquilo que eu faço no altar. E da mesma forma que eu me torno para Deus dízimos e ofertas, eu me torno para Deus dando as costas para tudo que é ilícito, para tudo que é pecaminoso, para tudo que é contrário à vontade dEle, porque eu me tornei para Ele, eu vou andar com Ele, vou servir a Ele. É daqui para o céu, não dá mais para voltar. Para quem conhece a palavra, não tem mais jeito. Porque você conhece e você desiste de praticar, é como a Bíblia diz, é como se você tivesse que amarrar uma pedra de moinho no pescoço e atirar no mar. É como um suicídio. Para quem conhece e não pratica, Jesus está falando, é como um suicídio. Você está se suicidando. Espiritualmente você está se matando. Você está colocando tudo a perder. Então, para quem conhece, a Bíblia diz, era bom que nem conhecesse. Do que conhecer e não praticar. Porque conhecendo e não praticando, é suicídio, é inferno, é maldição. Jesus está dizendo, era bom que não conhecesse. Porque se não conhecesse, e estivesse vivendo nessa vida toda errada, você não teria tanto peso. Mas conhecendo e não praticando, é como suicídio. Então, se você não está sendo fiel, e você quer ser fiel, como que eu faço, bispo? Só pode me orientar? Posso. Você vai pegar hoje, vai somar tudo, preste atenção. Você vai somar sua carteira, o banco, a outra conta, física, jurídica, o que tem aplicado, guardado, o que tem debaixo do colchão. Soma tudo, não importa a quantia, não é sobre dinheiro, é sobre fidelidade. Não importa se são 10 reais, se são milhões. Soma, dizima de tudo. E o que entrar daqui para frente, na mesma velocidade que entrar, dizima. Primeiro para Deus. Seja fiel a Deus. A oferta é decisão sua. Valor, quanto eu vou ofertar, é decisão sua. Mas o que Deus estipula, institui um número exato que não pode ser revogado, mudado, são as primícias, os primeiros 10%, a 10ª parte, o dízimo. Eu quero devolver dobrado, triplicado, eu quero devolver 50%, 90% de dízimo. Isso é uma atitude de fé sua. Mas a fidelidade, que não pode ser mudada, são os primeiros 10%. Eu não posso, isso aí não tem como negociar. Eu posso dar só 5 esse mês? Não tem como negociar. É fidelidade. Então, você que não é dizimista e vai ser daqui para frente, significa que hoje, você vai dizimar hoje. O que você tem? Soma tudo. Dizima hoje. E o que entrar daqui para frente, você vai dizimar. E quem já é fiel, dá uma olhadinha se não ficou nada para trás sem dizimar. Para você não ter brechas para o diabo apontar o dedo e falar, está falhando aí, está faltando aqui. Então, tem alguém aqui que não é dizimista e vai ser a partir de hoje.
fique em pé no seu lugar. Você está aí virtualmente, você não é, e vai ser a partir de hoje, fique em pé aí no seu lugar. Depois você vai pegar as contas da igreja, você vai dizimar, e o que entrar daqui para frente você vai dizimar. Vai honrar. Quem tem salário, você dá o dízimo de tudo, do bruto. Quem é empresa, dá o dízimo do lucro. Mas desde que você saiba dividir, porque às vezes a empresa, ele tira todas as despesas dele também, misturado com a da empresa, e aí nunca tem lucro. Então você tem que aprender a administrar certo, para fechar as brechas para o diabo. Empresa, pessoa jurídica, é uma pessoa. Ela tem que ser dizimista, não é dízimo do prolabore. Prolabore, quando a empresa está prosperando muito, por exemplo, dá um lucro de 500 mil. Aí ele tira 50 mil para ele, pessoa física, para usar, o empresário, e os 450 deixa investido. Aí a empresa não dizima, e ele dizima só dos 50 mil dele. Daqui a pouco a empresa quebra. Então, dizima da empresa, do lucro. Lucro é matéria-prima, funcionário, aluguel, o material que você tem que você comprou naquele mês, o que você vendeu deu um lucro de quanto? Eu vendo esse controle aqui. Eu pago R$10 nele e vendo por 50. E pago mais 10 dos funcionários aqui. Então, meu lucro está sendo 30. É o lucro bruto, a gente fala. É o lucro do produto. 30. O meu dízimo é do 30. Empréstimo. Você emprestou dinheiro. Você não vai ter que pagar o empréstimo. Para pagar o empréstimo, vai ter que vir dinheiro das suas rendas para pagar o empréstimo. Você vai dizimar para poder pagar o seu empréstimo, do dinheiro que você vai ter que produzir. Tem gente que diz, eu me sinto melhor pegar o empréstimo e já dizimar. Vai na sua fé. E tem gente que pega o empréstimo, porque está muito apertado, já está contado o empréstimo. Ele não dizima, porque é para sair de uma mão e ir para outra, para pagar alguma coisa, ou investir em alguma coisa. Mas o que ele tem que pagar esse empréstimo, vai ter que aumentar a renda dele para pagar o empréstimo, ele vai dizimar. Então ele pode dizimar depois, pagando o empréstimo. Não precisa necessariamente dizimar do empréstimo. Mas tem coisas que não é regra. É cada um com Deus. Por exemplo, se eu quero dizimar 20%, ninguém pode dizer que eu estou errado. Se eu quero dizimar 30%, ninguém pode dizer que eu estou errado, porque eu estou sendo fiel e estou acrescentando. O que eu não posso é ser infiel. Amém? Quem não é dizimista e quer ser, fica em pé. Tem alguém que não é e quer ser? E não tenha vergonha não, porque Deus está te vendo. Deus está vendo que você não é e está mandando você ficar em pé exatamente para você falar, peraí, a partir de hoje, Satanás, eu vou pisar em você, não é você que pisa em mim. E você que já é fiel, fica em pé também. Você que já é fiel. Se você já é fiel e vai permanecer fiel, significa que você vai continuar honrando a Deus. A nossa fidelidade acaba no final do ano? A nossa fidelidade, o nosso voto de ser fiel a Deus tem prazo de validade? É só um semestre, 2? Não. Enquanto Jesus não volta, ou enquanto a gente não vai, a gente permanece fiel. Então por que a gente tem um nome aqui no livro? Para tipificar o que está lá em Malaquias 4, que havia um memorial diante de Deus com o nome dos que temem a Ele. Isso aqui é simbolizando os dizimistas fiéis. Os nomes estão aqui dos dizimistas, que tem um voto de ser dizimista nesse altar, que nós temos orado todo dia, 6 da manhã. Das segunda a sábado, 6 da manhã, aqui do altar ao vivo. Você deve orar também pelo YouTube com a gente. Coloca para despertar. Faz mais. Não adianta só desejar, tem que fazer. Esse ano de 2024, não adianta só falar, não, eu vou fazer isso, 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 e não começa. É começar. É fazer mais para Deus. Amanhã é dia 1º, segunda-feira, não é? Todo mundo quer ficar em casa, descansar. E merece descansar, não tenha dúvida. Mas 7h30 da noite é a primeira reunião da prosperidade do ano. Vem aqui. 1 hora de reunião. Buscar a direção de Deus. Buscar ideias. Buscar de Deus o abrir das portas. Amanhã, 7h30 da noite. Quarta,
7h30 da noite, sexta, 7h30 da noite, domingo, 7 da manhã ou 9h30 da manhã. Você que tem esse voto de ser fiel, estenda as mãos para cá. Quem está virtualmente, estenda as mãos aí para a tela. E diga assim, do fundo da alma, diga, meu Deus, eu tenho esse voto, eu faço esse voto de ser dizimista, fiel nesse altar do Hospital da Alma. Pela minha fidelidade, abre as janelas dos céus, derrama as bênçãos sem medidas. Pela minha fidelidade, amarra o devorador, amarra o espírito da miséria, da pobreza. Pela minha fidelidade, abre as janelas dos céus e derrama as bênçãos sem medidas. Em nome de Jesus, coloque as mãos na sua cabeça. Meu Deus, eu determino um milagre na vida dos dizimistas, dos ofertantes. Assim como essa pessoa considera o Senhor, considera a tua palavra, assim como essa pessoa obedece a tua palavra, honra essa pessoa. Abre as janelas dos céus, abre as portas, meu Deus, multiplica as bênçãos na vida dessas pessoas. Assim como essa pessoa se sujeita ao Senhor, se submete ao Senhor, então, meu Deus, abre os caminhos de proteção, de longevidade, de saúde, de paz, de prosperidade, de salvação, meu Deus, para essas pessoas. Eu determino em o nome do Senhor Jesus, que assim como essa pessoa considera o teu altar, a tua palavra, considera a vida dela. Meu Deus, aqui tem também aqueles que sacrificaram nessa campanha do sacrifício. Assim como essa pessoa veio para o teu altar, obedeceu a tua voz, ficou na tua dependência, se colocou no teu altar. Oh, meu Deus, honra essa criatura, faça chegar, meu Deus, a tua justiça até ela, eleva essa pessoa de nível, meu Deus, muda a história dessas pessoas, enche o celeiro, meu Deus, transborda os lagares, porque está escrito que aquele que honra o Senhor com os bens e com as primícias, o Senhor enche o celeiro, o Senhor transborda os lagares. Então enche também essa pessoa da tua presença, enche também do teu espírito, enche de sabedoria, de espírito empreendedor. Dê a essa pessoa sabedoria para empreender, para comprar, para vender, para negociar, ideia para prosperar. Abre os caminhos dessas pessoas. Eu determino, meu Deus, que a tua promessa se cumpra na vida dessas pessoas. Eu determino que haja diferença entre quem te serve e quem não te serve, entre quem obedece e quem não obedece a tua voz. Em o nome do Senhor Jesus, coloque as mãos no seu coração, feche os seus olhos, e aí no seu lugar você vai se render a Deus, pedindo perdão pelos seus erros, pelas suas faltas, pelas suas falhas, abandonando tudo aquilo que é contrário a Deus e assumindo um compromisso com Ele, real, verdadeiro, ou então renovando os seus compromissos com Deus. Mas importa que você vença o sono, o cansaço, e que a sua oração seja do fundo da sua alma. Então, nesse momento, com as mãos no seu coração, pode colocar as mãos no coração. Se quiser dobrar os joelhos, dobre. Se quiser ficar em pé, fique, mas fique à vontade na presença de Deus. Importa nesse momento que você se renda a Deus, que você creia, como diz a Escritura. E não é crer do teu jeito, no que convém, no que você acha, não. É crer como diz a Escritura, é crer como diz a palavra. Então fala, meu Deus, eu me rendo a Ti. Meu Deus, eu me coloco nos Teus braços. Eu peço perdão pelas minhas falhas, pelas minhas faltas. Eu peço perdão pelas minhas debilidades, fraquezas. Ah, meu Deus, eu quero andar na Tua presença. Eu quero seguir os Teus passos. Eu quero obedecer a Tua voz. Eu quero seguir os Teus preceitos. Eu quero que o Senhor olhe para mim e veja a minha integridade, veja a minha fidelidade, veja a minha consideração para com a Tua palavra. Eu quero mostrar para o Senhor a minha consideração para com a Tua palavra. Eu quero, meu Deus, honrar o Senhor acima de tudo, honrar nos dízimos, nas ofertas, mas honrar também nas minhas atitudes, honrar priorizando o Senhor em tudo, priorizando a Tua palavra em tudo. Ah, meu Deus, derrama sobre essas pessoas o Espírito da salvação,
Derrama sobre essas pessoas a tua presença bendita, santa, a tua presença maravilhosa. O Senhor que muda mente e coração. O Senhor que transforma esse homem num outro homem, essa mulher numa outra mulher. Então vem agora, meu Deus, e produza uma metanoia, uma mudança de pensamentos, para que essa pessoa se afaste de tudo aquilo que é carnal, de tudo aquilo que é ilícito, de tudo aquilo que é corrupto, e ela venha se apegar ao Senhor com mais firmeza, ela venha se apegar ao Senhor de todo o coração. Oh, meu Deus, nós entendemos que a honra que prestamos ao Senhor, a consideração que apresentamos ao Senhor, é que faz toda a diferença em nossa vida. Então purifica-nos agora. Derrama o espírito do temor sobre essas pessoas. Porque se alguém aqui estava sendo enganador, se alguém aqui estava agindo como Caim, se alguém aqui estava desprezando o teu altar, ainda dá tempo dessa pessoa se arrepender, se converter, se consertar. Se alguém aqui, meu Deus, estava vivendo no engano, estava vivendo no erro, estava vivendo infiel a ti, ainda dá tempo dela mudar. Então sopra o teu espírito sobre ela, sopra a tua unção, faz essa pessoa entender que quem está falando com ela é o Senhor, não é o homem, não é o bispo, mas é o Senhor, meu Deus. Então derrama o teu espírito, quebrantando esse coração, mudando mente, mudando os pensamentos, fazendo essa pessoa entender que a fidelidade dela no teu altar é que vai produzir o cumprimento das promessas. Em o nome do Senhor Jesus. Senhor, este meu jeito, minhas falhas e defeitos, eu vim pedir perdão e te dizer que fraco sou. Eu sei que não mereço, isso reconheço. Tem sido alcançado pelo preço que pagou. Me viste ainda informe, me viste ainda informe e decidistes me amar. E mesmo já sabendo que eu poderia errar, eu não tenho muita coisa, mas eu tenho um coração, que hoje decidi deixar completamente em tuas mãos. Me rendo aos teus pés, fale para Ele, e anulo o que há em mim. Eu quero cada vez menos de mim, mais de ti. Preencha o que faltar. Oh, meu Deus, e fazes transbordar. Retira, Pai, de mim. Aquilo que não te agrada. Toca-me, Senhor, peça a Ele. Toca-me, Senhor. Muda quem eu sou. Muda quem eu sou. Quero ser melhor. Quero ser melhor. E que em mim tu sejas sempre o maior. E que em mim tu sejas sempre o maior. E que cada passo meu seja guiado pelos teus. Que o Senhor possa se agradar de mim. Que o Senhor possa se agradar de mim. Que a minha atitude seja igual à do Senhor. Seja igual
Senhor, e que tudo que eu faça e que tudo que eu faça seja para o teu louvor. Me rendo aos teus pés. Oh meu Deus, nós nos rendemos a Ti. Tudo que há em mim, Nós queremos obedecer a Tua palavra, seguir a Tua direção. cada vez Vá adorando, vai contemplando. e mais de ti. Preencha o que faltar. Preencha o que faltar e fazes transbordar. Retira, Pai, de mim aquilo que não te agrada. Toca-me, Senhor. Toca nesse povo. Toca na Tua igreja. Toca nos Teus filhos. Toca nos Teus servos, meu Senhor. Aleluia. Da quem eu sou, quero ser melhor e que em mim tu seja sempre o maior. Com as mãos no seu coração, feche os seus olhos. Deixa Jesus falar com você em particular. Ele está aí na tua frente. Mulher de Deus, homem de Deus. Ele fala na tua alma. Onde mudar, em que mudar. Onde melhorar. O que você precisa abandonar. Ele cuida da gente. Ele nos orienta, a fim de que a gente não caia no abismo. Ele segura nas tuas mãos. Para você que está sendo fiel, obedecendo, Ele está segurando nas suas mãos e dizendo: não tenha medo, não temas, porque eu estou aqui. Ele está dizendo: vai dar tudo certo. O que não mudou vai mudar. Para você que não estava sendo fiel, Ele está aí dizendo: seja. Ele está aí dizendo: me honra. Não é sobre o dinheiro que é papel, mas é sobre a honra que você vai dar a Deus. E Ele sabe que para muitos, pelo dinheiro que é papel, as pessoas trocam a alma. Mas também quando a pessoa se desprende a isso para honrá-lo, ela está tendo Ele como prioridade. Receba paz, receba vida, receba força. Oh meu Deus, que essas pessoas sejam cheias da Tua presença, que essas pessoas sejam cheias do Teu poder, assim como aquele que honra o Senhor enche os celeiros, transborda os lagares. Eu peço ao Senhor agora: enche essas pessoas do Teu Espírito, que para esses que estão ouvindo a Tua voz e praticando, sendo fiéis, que eles tenham realmente esse 2024 transbordando em todas as áreas, com bênçãos, com vida eterna. Que essa pessoa seja cheia do Teu poder, e cheia do Teu poder, ela passa a ser uma mãe melhor, um filho melhor, um pai melhor, um marido melhor, uma esposa melhor, um ser humano melhor. Cheio do Teu Espírito, essa pessoa vai refletir a Tua imagem, ela vai refletir a Tua luz. Oh meu Deus, salva o Teu povo, salve essas pessoas, derrama salvação sobre essas pessoas.
receba a alegria da salvação. A alma se alegra, se regozija. Aleluia. Adore a Deus com a alma, com palavras pensadas. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Pode falar: eu te amo, Senhor, eu te adoro. Eu te louvo, te exalto. a te adorar. Tu és o meu Pai, o meu amado, o meu amigo, o meu tesouro, a minha rocha, a minha riqueza. Você pode cantar, você pode adorar. Contemple Ele, exalte Ele. Oh Deus, eu te amo, eu te adoro. Tu és sim o meu amor, o meu amado, o meu Rei. Aleluia. Seja o louvor. Ori canta la balassiri, canta la massala, me canta la sala. Se Deus fizer, Ele é Deus. Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, Eu adoro pelo que Ele é, aleluia. eu adoro pelo que Ele é. Acho que houver, Sempre será Deus. sempre Oh meu será. Deus, digno de honra, digno de louvor, de adoração é o Senhor. Eu não adoro pelo que Ele faz, Eu adoro pelo que Ele é. adoro pelo que Ele é. Acho que houver, sempre será Deus. Pela fé, levante as suas mãos e fala: Senhor Jesus, eu vou permanecer na Tua presença todos os dias da minha vida, até o dia da redenção, ou até que a morte nos una para toda a eternidade. Eu vou permanecer te servindo, te obedecendo, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê, diga amém, e graças a Deus. Amém.